Você já se perguntou por que iria ler os 4 evangelhos se todos eles contam a mesma história? É verdade que os 4 evangelhos contam a mesma história, mas de pontos de vista diferentes. Porque o Evangelho de Mateus explica a história de uma maneira dispensacional, ou seja, da maneira como Deus trata com seus diferentes povos. Já o Evangelho de Lucas não segue uma cronologia específica dos fatos, porém uma ordem moral dos acontecimentos. O Evangelho de João traz a pessoa do Senhor Jesus como perfeito Deus, Criador de tudo, e como Deus não está sujeito às leis do tempo e da matéria, o Evangelho começa na eternidade, ou seja, no princípio, e acaba, por assim dizer, resumido, porque o apóstolo João afirma que não caberia no mundo todos os livros que contêm os feitos de Jesus. Jesus não é uma criatura, ou seja, ele não é um simples homem, uma reencarnação ou um ser criado, mas Deus que tudo criou. 1 João 5,20 e Hebreus 11,3. Por isso você não verá a genealogia de Deus sendo mencionada neste evangelho, nem mesmo o nascimento do menino Jesus no evangelho de João é citado, porque ninguém ou nada gerou a Deus para lhe pôr um início em sua existência, ou o fizera nascer. Deus sempre existiu. E se o Evangelho de João traz a pessoa do Senhor Jesus como sendo o perfeito Deus, o Evangelho de Lucas traz a pessoa do Senhor como o perfeito homem. Este é o Evangelho maior dentre os 4, e está cheio de sentimentos e condições que somente um homem saberia. Fome, sede, temor e dor, alegria e tristeza, pois Deus veio aprender a ser homem. Naquele dia, ninguém poderá dizer que Cristo não sabe sofrer como o homem sofre. Todos os que nasceram do primeiro casal são chamados filhos ou filhos dos homens, porque assim nasceram, de homens, porém Adão foi criado diretamente de Deus. Por isso você encontrará passagens onde Adão é chamado de filho de Deus. A genealogia do primeiro homem, Adão, que fez com que o pecado entrasse no mundo, começou em Deus. Mas outro, cuja genealogia se inicia também em Deus, à semelhança do primeiro Adão. Esse é o segundo Adão, que nasceu para consertar o erro do primeiro. Adão, o primeiro homem, foi a cabeça da primeira criação, mas caiu em pecado. Cristo, o segundo homem, redimiu a todos os que estavam caídos pelo pecado e é agora a cabeça sobre todos. O primeiro Adão foi o primeiro homem e progenitor de toda uma raça arruinada pelo pecado. O perfeito Deus se fez em perfeito homem. O segundo Adão, primeiro homem de toda uma raça de seres libertos do pecado, e esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Já o Evangelho de Marcos retrata Jesus Cristo como um perfeito servo, andando sempre em submissão, lavando os pés dos discípulos, sendo impelido pelo Espírito Santo, diferente dos outros evangelhos em que o Senhor é apenas levado ou guiado, e não espere ver a genealogia de um servo. E o evangelho do qual trataremos é o evangelho de Mateus, que manifesta o Senhor Jesus como o perfeito rei de Israel. E a sua genealogia é citada desde Davi, o antigo rei de Israel, e também Abraão, que sua figura está ligada a amor, fé e promessas. O rei prometido por Deus, que veio em amor. E os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, receberam por fé. O interessante é que os 4 evangelhos manifestam Jesus Cristo, o perfeito Deus que se fez homem e o perfeito rei que se fez servo. Mas por que Deus, que é rei de todas as coisas, assumiria a forma de um servo em corpo de homem? A resposta pode ser percebida na própria genealogia de Jesus, citada neste evangelho. Nenhum judeu incluiria na genealogia do seu Messias 2 prostitutas, uma delas sendo Raabe. O rei Salomão, que tinha 1000 mulheres, que lhe trouxe vergonha e arrependimento, e o seu pai, o rei Davi, que adulterou com Batseba, e as consequências foram desastrosas. E até Ruth foi citada, e Ruth era moabita, que não era um povo muito bem visto pelos da época. E se você analisar a árvore genealógica de Jesus, verá que não há ninguém perfeito, ninguém sem pecados, e não se salva nenhum. E quem poderia salvá-los? Deus estava mandando um recado pela genealogia do Salvador que estava cheia de pecadores, porque Deus iria então salvar por meio dele pecadores assim como eu e como você. Eu creio em Jesus e eu preciso crer, porque eu sou tão pecador quanto aqueles que foram citados nessa genealogia. E quanto a você?